Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma questão que vem sendo muito discutida dentro do mercado de saúde e já existem algumas operadoras recebendo, né, investimento disso, que é a atenção primária em saúde, o foco ser concentrado em atenção primária de saúde. Isso tem um lado positivo, né, que a gente tem um crescimento muito grande da ideia de centrar realmente o cuidado do paciente de uma maneira integral, né? Você ter realmente uma sistematização de plano de família. E por outro lado, a gente tem uma tendência de reduzir a sinistralidade e controlar custos, né? Existem operadoras que alardeiam, né, health techs aí que estão com 5.000 clientes que têm sinistralidade de 60%, né, e elas recebem aporte, uma recebeu aporte de 111 milhões, né, um volume muito significativo para queimar a caixa, né, para garantir uma operação, mas com 5.000 e poucos beneficiários, não vejo uma operação sustentável, o retorno desses fundos de investimento num cenário de especulação, né? Você precisa de investir uma série de coisas em marketing e tudo mais. Existe também um problema muito grave na atenção primária, que é a forma com a qual ela é conduzida por algumas operadoras. Algumas operadoras elas disponibilizam um serviço de recepção, de triagem, baseado em regras de chatbot e uma inteligência artificial, entre aspas, para fazer uma triagem daquele atendimento e já dar um encaminhamento de uma conduta. Eu acho isso muito complicado de se fazer ainda, não que isso não possa ser feito ou deixará de ser feito, mas é uma coisa muito complexa para se criar num cenário tão complexo de saúde quanto o Brasil. Nós não temos uma rede de hospitais que tenham níveis iguais de atendimento e acreditação. Então, para esses hospitais eles fazerem o atendimento dessa operadora, eles têm que estar muito alinhados com determinadas questões, principalmente de prontuário eletrônico, de integração das aplicações daquele hospital com o da operadora que ele vai prestar assistência. Então isso tudo envolve um custo, né? Tanto para o hospital que vai fazer a adesão naquele contrato, quanto para a operadora que vai remunerar aquele prestador de serviço, seja qual for o modelo for, e atendendo a um escopo de cobertura do rol da ANS. Né? A gente tem uma quantidade imensa de eventos e eventos de saúde dentro da cobertura do hall, né? São mais de 5 mil eventos. Para falar a verdade, se a gente pegar materiais, medicamentos, áreas e taxas, são mais de 70 mil, né, procedimentos cobertos, muito maior que isso. E isso tudo acaba gerando um recorrente muito grande de você predizer essa possibilidade de sinistralidade. Mesmo que sua carteira foque em determinado segmento de público, ela ainda vai ser uma carteira de risco. E eu acho engraçado uma health tech com 5.000 clientes ter operando desde 2021, então ela não tem IDSS publicado e recebendo um aporte violento desse. Primeiro, talvez os players eles enxerguem que a saúde realmente é um caminho sem volta em termos de investimento, né? Você gasta R$ 1, você economiza 10, né? Com ações de prevenção e monitoramento da sua carteira de beneficiários. Só que ao mesmo tempo você passa a ter conhecimento, a operadora,
né? Ela passa a ter um conhecimento muito maior daquele beneficiário. E a gente está falando de dados sensíveis, né? Por exemplo, resultados de exames. Uma operadora dessa para operar, ela precisa de conhecer, né, o resultado dos exames que aquele cliente vai no laboratório. Né? Ela precisa de entender aquilo ali para fazer um atendimento personalizado, né, uma atenção primária efetiva. Mesmo que esses dados não sejam compartilhados entre os profissionais da equipe, né, e não sejam disponibilizados para todos, mas quem tem aquele perfil de acesso pode conseguir acessar e ver. Então é muito difícil você restringir, né, o acesso de aplicações dessa forma. O investimento em PEP no Brasil ele ainda é muito irrisório, ele ainda está muito para trás. A gente ainda não tem um padrão nacional de prontuário eletrônico do paciente. A ANS já submeteu isso ao mercado, essa questão. Algumas operadoras grandes têm feito alguma iniciativa com relação a isso, mas ela sempre visa uma análise de custo e não de conhecimento real do seu beneficiário, e ela deixa isso para um sistema de machine learning aprender a questão de evolução de risco daquele beneficiário, o que é muito complicado, né? Se a gente for fazer uma análise preditiva de dados, só porque você machucou uma vez a perna, não significa que você vai desenvolver algum problema de perna, né? E saúde é uma área extremamente complexa de se operar, né? Por isso que os aprendizados de máquina têm que ser muito estruturados, tem que ter uma equipe de estatística junto com a equipe de IA e de machine learning. Não adianta você falar que você está desenvolvendo IA sem ter um profissional fera de matemática, um cara bom de estatística, um cara bom de economia, entendeu? Para eles analisarem aqueles dados. E se ter bons profissionais médicos também para validarem aquele modelo. E esses modelos de startup de integração à saúde, elas pecam num aspecto básico, que é não falar sobre atenção primária do jeito que precisa ser falado, né? Elas focam muito mais num extrato de despesa do que realmente entender a vida daquele beneficiário, né? E a carteira de operação ela precisa ser muito bem conhecida e definida, né? Uma operadora, pelas regras da ANS, ela tem prazos de atendimento e execução de serviço. E se você não tem capilaridade de rede, que é o que está acontecendo com essas operadoras, essas health techs aí que estão no mercado, elas acabam não conseguindo cumprir aquilo que predetermina o rol de procedimentos da ANS. Então, a própria beneficiário que está entrando numa operadora dessas, ele está exposto ao risco, né? Então, isso tem que deixar muito claro para essas pessoas que estão aderindo a esse modelo de cuidado, que ela pode ter problemas na execução de determinados serviços. Isso tem que estar explícito. E essas operadoras elas simplesmente buscam um credenciamento de hospitais, laboratórios ou redes de clínicas de alta performance e visibilidade midiática, né? Por exemplo, se eu abro uma carteira minha para planos individuais ou coletivos, eu tenho que estar sujeito ao índice de reajuste predefinido em contrato, tanto para os planos coletivos quanto os individuais. E no caso dos planos individuais, ainda existe o fator de reajuste que é definido pela ANS, né? Todo ano a ANS solta o reajuste dos planos individuais e a operadora acaba sendo consumida pela inflação médica, que é um assunto também muito complexo e a gente precisa de entender ele muito bem. E a gente está vivendo agora uma inflação médica alta, né? Por mais que o pessoal fale assim, não existe inflação médica, um conceito abstrato, inflação é somente de materiais e medicamentos, não. Ela é a inflação também dos profissionais de saúde envolvidos naquele atendimento e que eles precisam de ser muito compreendidos e entendidos. Então, a reflexão que eu sempre faço é:
Atenção primária à saúde deve ser o foco de qualquer operadora, para reduzir custos, diminuir sua sinistralidade, aumentar a qualidade de vida. Mas ela não pode fazer isso de qualquer forma, né? Ela precisa de ter uma estrutura de operação suficientemente sólida para poder garantir acesso à rede, acesso aos prestadores de serviço, que esses prestadores de serviço entendam o seu modelo de negócio e que quando isso chegue, por exemplo, num nível de carteira suficiente para dar crescimento para aquela operadora, ela consiga realmente, efetivamente mostrar do que ela é capaz de entregar de valor para o cliente. E eu acho que o grande diferencial é ter produtos e serviços humanos, não tecnológicos. Então, quando pode parecer complicado, mas quando você está doente, você está numa situação de fragilidade, você não quer ser atendido por um robô, né? Você não quer ser atendido por um chatbot para tirar suas dúvidas, né? Você quer ser atendido por um ser humano do outro lado da tela. E isso, infelizmente, essas operadoras, elas investem pesado no IA agora, no lugar de realmente contemplar a atenção básica do beneficiário como um todo, né? O emocional, o físico, o nutricional, tudo isso está deixando de ser acompanhado e isso é muito triste. Então a gente vai ver quem é quem no mercado daqui a um tempo. Se elas vão focar só numa carteira extremamente segmentada ou se elas vão realmente fazer uma atenção primária de saúde bem feita, bem conduzida, com desfechos clínicos monitorados e acompanhamento interdisciplinar, né? Eu acho que as health techs elas são um mercado extremamente promissor. Eu acho que elas são maiores até que as fintechs, por incrível que pareça. Eu acho que as health techs elas têm uma possibilidade de crescimento por causa da diversidade, né? Você pode ter uma health tech especializada em tipos de doenças ou tipos de cuidados, né? Uma health tech, por exemplo, de uma situação que acontece com os idosos que são dos cuidados paliativos, né? Preparar aquela pessoa para a morte, né? E a família também, né? Para que ela cumpra os rituais de despedida, de vivência, ela é muito importante e é uma coisa que é muito pouco discutida, é muito pouco humanizada, né? E a gente precisa de health techs, né, com inteligência artificial, com machine learning, mas que elas não fiquem só nessa visão, que elas foquem principalmente na humanidade e no carinho com o atendimento. Custa caro? Uma boa questão. Sustentar um modelo de negócio presencial, que a pessoa está interagindo com um ser humano e com uma máquina, através de uma máquina, ele é muito mais alto do que simplesmente você fazer um ML bem feito, uma IA bem feita, e você não conseguir diferenciar, né, o que é humano do computador. Vide Alexa, Google. Então, a gente precisa de fazer uma coisa bem estruturada. E estruturar operações desse tamanho não é uma tarefa fácil. Eu acho que a gente tem muito chão para queimar ainda, muita estrada para trilhar. E algumas startups só pensam em captar investimento e depois não oferecer para a prática de mercado algo que ela possa ser vista, né? E eu acho que as, todas as operadoras e todas as startups de saúde, elas pecam muito no sentido de nicho de mercado. Elas só olham para aquele ecossistema dela ali que vai remunerar o seu ticket de pagamento, né, para ter o seu recorrente, mas ela não vai olhar quem está no SUS, quem está exposto a outras condições. E a gente vê isso nessa situação da pandemia. Eu acho que todas as operadoras elas deveriam cumprir a primeira obrigação
calendário vacinal para todas as faixas etárias, né? Elas deveriam prover isso e não simplesmente ofertar um desconto numa vacina contra a gripe, né? Ou outras patologias. E ela precisa de aprender a fazer isso, porque ela, cuidando da família daquele beneficiário, da sociedade como um todo que está em volta dele, ela diminui as chances de ter um sinistro mais alto daqui para frente, né? Vide o caso de uma operadora aí que literalmente condenava as pessoas à morte, né? Ela julgava a pessoa que estava numa situação mais crítica de Covid com cuidados paliativos. Isso é uma política de extermínio. Isso não deveria acontecer nunca, né? Então é isso, minha reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, dê o seu joinha, dê o seu like, comente, compartilhe. E é muito importante, não passarão.